bom dia, paz e graça. Sexta-feira, mais um dia abençoado. Estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos e hoje, meditando um pouquinho no Salmo de número 82. Hoje vamos falar aqui sobre a justiça de Deus. Não sei o que você tem passado, se você tem se decepcionado com a justiça dos homens, se você sofreu alguma injustiça, mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos um justo juiz que está lá no céu, assentado no seu trono, vendo tudo, ele sabe tudo o que acontece comigo, o que acontece com você. Ele é o nosso juiz e ele vai fazer justiça por você. Talvez você esteja decepcionado com a justiça humana, mas Deus, ele não nos decepciona. Ele vai julgar a sua causa, ele vai te ajudar, você vai vencer essa prova que você está passando e Deus vai fazer justiça. Continue crendo, continue orando. E eu já peço para você pegar a sua palavra, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos e vamos fazer uma breve reflexão aqui do Salmo 82. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, eu já quero te dar boas-vindas, seja bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo. Quero ser uma intercessora na sua vida. Deixe o seu pedido de oração, se você precisa de oração, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar nas nossas redes sociais, amém? E eu já peço para você também, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like que é importante, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se esse vídeo fizer sentido para a sua vida, não deixe de compartilhar, amém? Deus abençoe grandemente sua vida, Deus abençoe sua família, que o Senhor já se faça presente no nosso meio, Espírito Santo venha tirando todo impedimento, todo o atrapalho, que o Senhor possa falar conosco tremendamente, Senhor, através desse salmo, Pai, que a nossa manhã seja abençoada, que nós possamos refletir na Tua palavra, Senhor, e começar o dia da melhor maneira possível, que é estar em comunhão contigo, que é estar na Tua presença, meditando na Sua palavra, Pai, e orando, Senhor. Amém. Vamos ler? Vamos lá, pegou aí sua Bíblia? A injustiça e a parcialidade dos juízes. Salmo de Asaf, mais um salmo aí de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para o aflito e ao desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. E eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens, morrereis, como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. É um salmo curto, só oito versos aqui nesse salmo, um salmo curto, né? E normalmente quando nós pensamos nos salmos, nós pensamos como hinos de louvor dirigidos a Deus, mas alguns salmos, como o Salmo 82, ele nos lembra de um fato importante. Alguns salmos são cânticos, eles foram aí dirigidos, né, aos homens como mensagem de exortação ou reprovação. Então, nesse salmo, Asaf repreende os juízes parciais. Esses juízes, eles estavam aí defendendo mais os ímpios e deixando os fracos e oprimidos de lado. Então, eles não estavam sendo justos, né?
os relembrando do julgamento divino que vivia sobre todos os governantes, especialmente pessoas possíveis judiciais, devem pensar bem na mensagem desse salmo, isso mesmo. Então, as pessoas que estão em posição judicial, as pessoas que têm aí juízes, promotores, devem prestar bem atenção aqui nesse salmo. Vamos considerar aqui alguns ensinamentos de Asaf. Então ele diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então a abertura desse salmo nos oferece uma excelente oportunidade de reforçar a importância de interpretar as passagens bíblicas com cuidado e com respeito com os outros textos das Escrituras. Esse verso, preste atenção, é usado por alguns para ensinar o politeísmo, que o politeísmo tem apoio bíblico. O que é politeísmo? A crença em vários deuses. Mas esse verso você tem que analisar bem, né? Especialmente aí ele é interpretado pelos mormons como o politeísmo, para apoiar a noção de progressão dos seres humanos em um tipo de evolução espiritual para se tornarem deuses, mas não é nada disso. Deus deixa bem claro na sua palavra, né, que isso é um equívoco. Ele deixa bem claro que ele é um único Deus. Você pode ler 1 Reis 8:60, Isaías 44, 6, 8 e muitos outros trechos, né, que há somente um Deus verdadeiro, somente o nosso Senhor é o Deus verdadeiro, Deus de Israel, o nosso Deus verdadeiro. Então aqui o que ele está querendo dizer? O que o salmista quis dizer quando ele diz, né, deuses, no meio dos deuses? Aqui uma pessoa representa Deus em uma posição de autoridade sobre os outros. O juiz representa Deus numa posição de autoridade sobre os outros. Então ele podia ser chamado de deuses, de Deus. É o que o Senhor fez com Moisés. Mas isso não mudou o fato da mortalidade desses homens, da mortalidade de Moisés, né, como ser humano. Aleluias. Então no texto, no Salmo 82:1, os juízes são tratados como deuses, porque têm a responsabilidade de aplicar a justiça divina no seu papel de governar sobre os homens. Então essa é a explicação. Não é que ele estava falando que existe vários deuses, não é isso. É que um juiz era considerado como um deus porque ele havia de julgar o homem, né? Ele tinha ali uma responsabilidade de aplicar a justiça, mas esses juízes estavam falhando, como observamos na continuação desse salmo. Daí ele diz: até quando julgareis injustamente e tomareis partido dos ímpios? Então aqui, esses juízes, eles estavam aí tomando partido dos ímpios, né? Esses juízes, eles não tinham o papel de fazer as leis, mas sim de aplicar com equidade, né? Ser igual com todos. Não é porque os ímpios, ali os mais fortes, que tinham dinheiro, eles não poderiam ser julgados aí pro lado deles, né? E deixar os fracos e oprimidos e o juiz ir pro lado dos ímpios, dos maus. Então estava desregular, isso daí não estava certo. Então o que acontece aqui, né? Ele não estava agindo com equidade. Então cabia a eles, como ainda seja a responsabilidade dos governantes, proteger os inocentes e castigar os maus feitores. Mas não é isso que estava acontecendo. Os maus feitores, os ímpios, estavam sendo privilegiados e os fracos e oprimidos deixados de lado. Será que hoje acontece isso? Nós vemos que, infelizmente, acontece isso. Juízes, autoridades aí,
que também estão falhando, que também estão aí puxando para o lado dos malfeitores, para os lados dos ímpios e deixando os fracos e oprimidos de lado. Então era isso que estava acontecendo aqui. Aí ele continua dizendo: eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Quando as pessoas têm posição de autoridade, não compreendem nem defendem o que é bom e certo. Toda a população sofre. Então, quando eles não compreendem o que é bom e o que é certo, toda a população sofre. Até os alicerces da sociedade são abalados pela falta de integridade dos seus líderes. Então, quando o coração do homem é corrompido para a maldade, em que ele escolhe apoiar os ímpios, apoiar os maus, tomar posição do lado dos ímpios, ele está ali abalando toda a sociedade, Está causando aí injustiças, abalando a sociedade pela falta de integridade, pela falta de amor no seu coração. Eu disse, continuação, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Se ainda tivesse dúvidas sobre o sentido do primeiro verso, esse esclarece mais ainda. Foi o Senhor que deu o título de deuses aos encarregados de justiça, mas não deixaram de ser homens mortais, sujeitos ao julgamento do verdadeiro Deus. Então aqui, todos que exercem autoridade, sejam eles pais, maridos, chefes, pastores, governadores, presidentes e outros, devem lembrar-se da sua posição de subordinados ao divino juiz de todos. Então, independente do cargo que você tenha, se você tem um cargo de prefeito, de governador, de juiz, de promotor, de presidente da república, independente desse cargo, nós somos subordinados ao juiz de toda a terra, ao divino juiz de toda a terra, que é o nosso Senhor. Aleluias! Então, o fato da autoridade absoluta de Deus se torna o foco da conclusão desse salmo, quando Asaf se dirige as suas palavras ao próprio Senhor. Ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O princípio por trás da conclusão desse hino continua ecoando pelos séculos. Cada vez que alguém diz: eu não acredito na justiça humana, mas eu acredito na justiça divina. Asaf viu juízes corruptos que favoreciam os ímpios e prejudicavam os inocentes e indefesos, mas ele nunca se esqueceu da soberania de Deus. Ele exerce domínio sobre todos, todas as nações pertencem ao nosso Senhor, e no final das contas, ele julgará todos, inclusive os juízes. Isso mesmo, todos serão julgados, Jesus está batendo as portas e ele vai voltar para julgar, para o grande julgamento. E nesse julgamento não haverá aí esse tipo de autoridades, não vão passar na frente dos fracos e oprimidos. Todos são iguais perante o Senhor. Todos vão passar por esse julgamento, inclusive os juízes. Os juízes serão julgados. Então, por isso, se você tem um cargo de juiz, que você seja aí um juiz voltado para Deus, com o coração reto, com o coração aí que pratique justiça, porque nós não devemos aí ficar do lado dos ímpios e julgar erradamente, beneficiar os ímpios, beneficiar os malvados, beneficiar esses homens que fazem maldade e deixar o fraco e oprimido aí sendo julgado por injustiças, enquanto o poderoso que tem dinheiro, ele
prevalece. Então, isso não é equidade. Isso é favorecer os ímpios e deixar os fracos de lado. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que todos sejam julgados igualmente, porque o Senhor faz isso. Ele julga igualmente o seu povo. Não tem melhor, não tem ninguém melhor para Deus. Não é porque você tem um cargo, que você tem dinheiro, que Deus vai te olhar diferente, que Deus vai te exaltar por causa disso. Não. Deus, ele trata todos igualmente. Então, para ele não tem isso. Quando ele voltar para julgar a terra, todos serão julgados, inclusive os juízes. Os homens continuam governando e julgando. Alguns agem com integridade e outros não, que eu acabei de dizer. Mas todos, dos menores aos maiores, serão julgados por Deus. Isso mesmo. Lá em 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos serão julgados pelo que fizeram de bom e de mal. Não importa aí a sua classe social, perdão, não importa a sua posição, não importa se você é juiz, se você é prefeito, se você é presidente, não importa o seu cargo, não importa se você exerceu alguma autoridade aqui nessa terra, não importa nada disso. Todos serão julgados no tribunal de Cristo. Todos serão julgados. Então, vamos aí refletir, nesta palavra, que possamos agir aí com equidade com todas as pessoas, que possamos ser pessoas íntegras, que julgam as causas aí com integridade, com equidade, com justiça. Temos que ser como o Senhor, praticar justiça, ficar do lado de quem está certo, e não do lado de quem está errado, Se alguém praticou algo aí de maldade, perversidade, a pessoa tem que pagar pelo que ele fez. Muitas pessoas querem aí comprar, um juiz, dar um dinheiro, fazer coisa errada, e muitas pessoas acabam aí cedendo, a essas coisas, e a gente sabe que é errado. E muitos são desfavorecidos porque não têm dinheiro, são os fracos e oprimidos, daí acabam sendo aí injustiçados por causa da sua classe social, porque não tem dinheiro, e o outro que tem dinheiro acaba se sobressaindo. Então isso não pode acontecer. Nós sabemos que isso às vezes acontece. Que possamos orar, para que os juízes possam julgar com o coração aí íntegro, com integridade e com equidade, assim como o nosso Senhor, ele julga a todos aí com a sua justiça divina, não importa a classe social, ele julga a todos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor é o nosso juiz, é quem pratica justiça na nossa vida, independente das injustiças que nós sofremos aqui na terra. Nós nos decepcionamos com os homens que às vezes, Senhor, fazem aí maldades. Algumas pessoas não julgam para o bem, mas julgam para o lado do mal, Senhor. Que essas pessoas possam, Senhor, abrir o coração para Ti, ó Pai, e deixarem-se ser transformados, que eles possam julgar corretamente, com equidade, todos iguais. Nós somos todos iguais perante Ti, Senhor, e que aqui na terra também as pessoas possam ser julgadas, não pelo seu dinheiro, pela sua classe social, pelo poder que tem, mas pelo que realmente fizeram, Senhor, e os que praticaram maldade possam ser julgados, Pai, possam receber aí a justiça, Senhor, que os fracos e oprimidos sejam aí
tenha um olhar especial para essas pessoas, que eles possam receber um acalento, Senhor, um refrigério na alma, Pai, que a causa deles possa estar em suas mãos, ó Deus. Eu creio, Senhor, no teu poder, ó Pai, aleluias. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, ó Espírito Santo, nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos nessa manhã. Amém? Abençoe cada pessoa que está aqui nesta oração, Pai. Esteja conosco nessa sexta-feira. Venha, Senhor, entrando com providência, entrando com cura, com libertação. Se entrou alguém aqui hoje, Pai, necessitando de uma cura, que o Senhor derrame da tua cura, derrame da tua bênção, Senhor, nesta casa e nessa família. É o que eu oro, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, fica com Deus, ótima sexta-feira. Vem comigo amanhã no Salmo de número 83, julgamento de Deus contra as nações inimigas. Vamos continuar falando sobre julgamento de Deus. E amanhã é o último Salmo de Asaf, porque o Salmo 84 já é dos filhos de Corá. Vamos voltar para os Salmos dos filhos de Corá. Então termina essa sequência dos Salmos de Asaf. Amém? Até amanhã.